Olá, meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar um pouco sobre o Arrive 2.0, que formam diretrizes sobre pesquisas com animais, né? Relatos de experimentos com animais vivos. Vamos aqui falar especificamente das diretrizes essenciais desse Arrive 2.0, que é um Arrive atualizado, né? Um checklist com 10 itens que vai aqui tentar nortear, né, os pesquisadores para que sejam transparentes nas suas publicações e que também os periódicos possam publicar e padronizar, né, estudos com animais de uma forma que, ao ler um periódico ou ler outro periódico, esse padrão da Arrive seja mantido. Bom, aqui a gente mostra o Plus Biology, que foi o periódico onde foi publicado o Arrive 2.0, essa atualização, e à direita aqui o checklist do Arrive Essencial com 10 itens, né, que vai do estudo, do desenho do estudo até os resultados. Bom, o Arrive Essencial, ele diz logo no começo aqui, chama a atenção, né, que são 10 itens com o mínimo básico que deve ser incluído em qualquer manuscrito que descreva a pesquisa com animais. Sem estas afirmações, os leitores e revisores não poderão avaliar a confiabilidade dos resultados. Ou seja, ele incentiva, né, a transparência, né, e, claro, o segmento de bons princípios científicos para que os estudos tenham um resultado confiável e robusto também. Bem, o Arrive Essencial começa com o primeiro item, que é o design do estudo. Né? Para cada experimento, forneça detalhes do desenho do estudo, o que seria os grupos sendo comparados, quais são, grupo teste e quais são os grupos teste e controle. Pode ter mais de um teste e pode ter mais de um controle. Né? Teste também pode ser denominado grupo tratamento, grupo intervenção. O grupo controle também pode ser mais de um, por exemplo, controle negativo, controle positivo, sendo geralmente o negativo placebo e o positivo usando um padrão ouro. Se nenhum grupo controle foi feito, foi usado, então precisa, obviamente, ser informado, apesar disso não contar ponto positivo para o estudo, né? Precisa ver algo para com que comparar, né? O grupo teste precisa ter um parâmetro de comparação e o grupo controle serve essencialmente para isso. Bem, informar quem é a unidade experimental. A unidade experimental, ele pode ser um único animal, ou seja, um animal ser uma unidade experimental, cada animal ser uma unidade experimental. Mas também pode ser uma ninhada ou uma gaiola, né? Gaiola com 2, 3, 4 animais, por exemplo. Isso precisa ser determinado também para ser entendido que cada unidade experimental pode ser um ou mais de um animal. E, obviamente, quando for mais de um animal, esse conjunto de animais precisa ter um padrão de homogeneidade, algo em comum que façam eles estarem reunidos num grupo só, numa unidade só. Bom, o tamanho da amostra precisa ser especificada, né? A unidade experimental, ela vai ser dita para onde ela foi alocada, se no grupo controle ou grupo teste, o número total de unidade experimental que recebeu o experimento, aí dizer qual experimento, obviamente, se foi o experimento do grupo teste, se foi o experimento que foi realizado no grupo controle, né? Dizer isso, e indicar também o número total de animais utilizados. Porque, claro, se a unidade experimental pode ser mais de um animal, você vai ter, em número de animais, um número maior do que a unidade experimental, a não ser que cada unidade experimental seja um animal. Entretanto, precisa contabilizar também os animais que não entraram no estudo. Por exemplo, se você tinha 200 animais e na hora do recrutamento inicial você usou 30, né? Esses 170 animais que não participaram, não entraram para a alocação nos grupos, né, eles precisam ser informados, né, que eles existiram, que eles saíram de um determinado biotério, isso precisa ser informado, ainda que os animais não sejam, digamos, recebam as intervenções. Então, os animais que foram excluídos ao longo do estudo também precisam ser informados. Então, todos os animais que participaram, diretamente ou não, do experimento. Explique como o tamanho da amostra foi decidido. Bom, normalmente o tamanho da amostra é decidido fazendo ali um cálculo, usando uma equação dizendo o intervalo de confiança, a estimativa de erro, a população, eventualmente, e
também ali a probabilidade, né? Um número que seja probabilístico, que seja representativo da hipótese, né? E aquele número vai ser tirado de uma variável que seja contextualizada ao que esteja sendo estudado. Porém, esses resultados muitas vezes saem assim com números muito altos e o Comitê de Ética pode impedir a realização do estudo pelo número alto, porque um dos princípios de estudos com animais, dos novos estudos, é que seja feita uma redução do número de animais usados, né? Então, assim, essa redução não sendo realizada vai ser já um entrave, né? E se o número já ultrapassar padrões já mostrados em outros estudos, obviamente vai ser difícil de um estudo seguir com autorização do Comitê de Ética. Nesses casos, o que pode ser feito é usar como referência outros estudos que já tenham usado aquele número de animais. E aí, claro, isso precisa ser informado, que não foi calculado, que baseou-se em outros números, outros dados, outros N's de outras pesquisas. Bom, os critérios de inclusão e exclusão, eles precisam ser descritos claramente o que deve existir naquele animal para ser incluído, o que não pode existir para ser excluído. Essa inclusão e exclusão, critérios, já é feita no momento inicialzinho lá, quando se faz o recrutamento dos animais. Quem entra, quem não entra. Mas durante a pesquisa, pode ser necessário a exclusão de animais. Pode haver perdas, mas é exclusão. Mas tudo isso deve ser sempre baseado em algo já pré-determinado, já relatado, já escrito, né? Já deve existir antes isso, por exemplo, nos protocolos ou registrado no Comitê de Ética, né? Então, se nenhum critério foi definido, de critério de inclusão e exclusão, isso precisa ser bem explicitamente colocado, escrito, redigido, né? Textualmente, para que quem for ler possa fazer esse juízo de valor. Obviamente que isso não conta positivamente para o estudo. Para cada grupo experimental, relate quaisquer animais, unidade experimental ou dados não incluídos na análise. E explico por quê, né? O animal pode ter que sair antes de ser analisado. Muito bem, mas precisa dizer por que ele saiu. E caso não existam exclusões, precisa ser informado que exclusões não aconteceram. Então, isso precisa ser declarado, não vai ser subentendido, né? Para cada análise, relate o valor de N, para cada momento da pesquisa, cada análise, em cada unidade experimental, né? Unidade experimental pode ser um animal só, se é aquele saiu todos, se daquele grupo saiu um, precisa ser informado também, né? Submetido ao experimento. Então, o que pode ser feito é um fluxo, né? Um fluxo que vai se mostrando desde o momento do recrutamento, a alocação, a distribuição desses animais, o segmento deles e a análise. Então, aí, ao longo desse fluxo, você vai dizendo quantos animais participaram daquela etapa e quantos animais foram removidos. E se for zero, precisa dizer lá que o número de removidos, zero. Isso precisa ser deixado bem claro. Randomização. Então, declare se a randomização foi usada para alocar as unidades experimentais para grupos controle e teste. No caso aí, informar. E, se foi feito, né, forneça o método de geração dessa sequência de randomização. Geralmente, o método mais usado é o sorteio, né? Então, na hora de sortear, por exemplo, você sorteia o grupo, não? Vai ser grupo teste. Aí, depois, sorteia a posição daquele animal no grupo teste. Se eram para ser 10 animais, então posição 7, por exemplo. Depois sorteia o animal. Então, sorteia o grupo, sorteia a posição, sorteia o animal. Tá? Geralmente nessa sequência. Descreva a estratégia usada para minimizar possíveis fatores de confusão, como a ordem dos tratamentos e medições ou localização do animal na gaiola. Por exemplo, se você... ordem de tratamento, você vai dar primeiro um comprimido A, 15 minutos depois vai dar o comprimido B. Primeiro você vai aplicar um laser de luz vermelha, depois você vai aplicar um laser de luz infravermelha. E aí você vai dizer a ordem, a localização, o momento, o tempo, enfim. A posição da gaiola, por exemplo, se a unidade experimental forem 2 animais, vai ter um animal à direita e outro à esquerda. Então, o primeiro animal que vai ser submetido à intervenção vai ser o da direita, depois vai ser o da esquerda. Então, esse ordenamento precisa ser
padronizado e seguir e informado que isso aconteceu, né? Se os fatores de confusão não forem controlados, declare. Cegueira, mascaramento, né? Descreva quem estava ciente da alocação do grupo nas diferentes etapas do experimento. Essa pessoa que estava ciente, obviamente, não pode nem fazer a intervenção nos animais, nem avaliar os resultados no final, porque a pessoa vai estar sabendo a que grupo pertence aquela unidade experimental. Então, não pode estar presente, não pode estar participando, ciente aí da alocação, né? A pessoa que vai fazer esse tipo de avaliação não pode estar ciente da alocação, da condução do experimento, né? Como está sendo conduzido ali, quem está fazendo o que em cada momento, da avaliação das variáveis e da análise dos dados. Então, vai fazer a análise dos dados sem saber a que grupo pertence. Vai fazer a intervenção, a condução do experimento, mas sem saber a que grupo pertence. Se for ciente, se estiver consciente, não vai servir para isso, ou pelo menos, se fizer, vai mostrar, vai revelar que não houve um mascaramento. E isso pode criar um fator de viés muito forte e comprometer a integridade, né, a robustez do resultado. Variáveis. Defina claramente todas as variáveis avaliadas, né? Então, morte celular, marcadores moleculares, alterações comportamentais, morfometrias, por exemplo. Então, assim, medidas. Então, essas variáveis idealmente já devem ser definidas quais serão usadas antes do experimento começar, num protocolo ou num registro no comitê de ética, né? Para estudos de testes de hipótese, especifique a variável que foi usada para determinar o tamanho da amostra. A variável precisa estar em contexto com aquilo que está sendo avaliado, né? Com a variável que está sendo avaliada, principalmente a variável primária, a principal, aquela que vai responder a pergunta da pesquisa. Então, você vai pegar uma variável de um outro estudo, que aquilo vai dar a hipótese do que você acha que vai encontrar de resultado. Depois você confirma ou não aquela hipótese, que seria uma resposta provisória à pergunta de pesquisa, né? Bom, forneça detalhes dos métodos estatísticos usados para cada análise, incluindo o software usado, tá? Versão do software, inclusive. Descreva quaisquer métodos usados para avaliar se os dados estão de acordo com a abordagem estatística e o que foi feito se as suposições não foram atendidas, né? Qualquer tipo de ajuste que precisou ser feito precisa ser informado. Animais experimentais, né? Forneça detalhes sobre os animais usados. Isso é essencial já no método, né? Espécie animal, linhagem, sublinhagem, sexo, por exemplo, às vezes o sexo feminino é mais apropriado, às vezes o sexo masculino é mais apropriado, né? Idade, né? Ou estágio de desenvolvimento e o peso, se for necessário, se for útil essa informação. Forneça mais informações relevantes sobre a proveniência dos animais, por exemplo, de que biotério, como eles estavam naquele biotério, né? O estado de saúde, como você avaliou aquele estado de saúde? Foi apenas uma inspeção? Houve algum tipo de avaliação bioquímica, exame? Enfim, status de modificação genética, do genótipo, né? Quaisquer procedimentos anteriormente realizados. E aí você vai definir se aquele animal é um animal selvagem, original, assim, da natureza, ou se houve algum tipo de alteração. Às vezes, essas alterações acontecem para poder, digamos, tornar um animal, por exemplo, mais sensível a um evento, ou mais resistente a um evento, a uma doença, por exemplo. Então, mas isso precisa ser bem claro, bem explícito e detalhadamente informado quais foram as alterações e como elas foram feitas. Procedimentos experimentais. Para cada grupo experimental, incluindo controles, descreva os procedimentos com detalhes suficientes para permitir que outros pesquisadores, no caso, os repitam, né? Essa é uma necessidade básica para todo estudo, né? Você precisa mostrar que outros podem fazer o mesmo que você fez. Isso vai servir para confirmar o que você fez. Isso pode servir para mostrar que existem resultados que podem variar e pode até explicitar, né, alguma falha no método. Claro que pode ser
de quem fez primeiro e pode ser de quem fez depois. E aí vem a discussão, né, em estudos em sequência. Por isso que é importante que vários estudos sejam publicados para se mostrar que se aquilo é realmente um resultado que todo mundo vai encontrar, que sempre vai existir, ou que aquilo ainda não está estável, né? Por exemplo, essa instabilidade dificulta a possibilidade de transladar o estudo de animal para seres humanos. A estabilidade, claro, contribui para que haja a possibilidade de estudos serem transladados de estudo animal para estudo em humanos. O que foi feito, né, em relação a esse padrão? Né? Como é que pode mostrar, né, o que foi feito, como foi feito e o que foi usado, determinando até a marca do equipamento, do insumo, do instrumento, né? Quando e com que frequência aquela intervenção foi realizada? Por exemplo, aplicou um laser, todo dia aplicou laser, dia sim, dia não aplicou laser, né? Onde, incluindo detalhes de quaisquer períodos de aclimatação. Aclimatação, você pode entender ali, aquele período antes dos animais começarem as intervenções, aquele período de se adaptar ao meio, como também como aconteceu como foi a vida desses animais durante o período que durou a intervenção. Por exemplo, houve controle de temperatura, houve controle de luminosidade, né? Por exemplo, né? Como foi a dieta, como foi a disponibilidade de água, né? Então, o porquê, forneça justificativa para cada uma dessas coisas, né? O que você fez, o que você fez esse intervalo de aplicação, por exemplo, porque deu um antibiótico de 8 em 8 horas, porque deu um antibiótico de 6 em 6 horas, porque aplicou o laser dia sim, dia não, porque aplicou o laser todos os dias, né? Tudo isso, porque a aclimatação, em que isso interfere, por exemplo, ciclo circadiano, temperatura, luz, né? Os resultados. Para cada experimento realizado, incluindo replicações independentes, relate estatística resumida, que vai ser uma estatística descritiva, né, para cada grupo experimental. Você vai descrever os resultados de cada grupo experimental, grupo teste e grupo controle, com uma medida de variabilidade sempre que possível, que é aplicável, né? A média, geralmente usada para processamentos estatísticos, né, testes paramétricos, geralmente variáveis numéricas, que tem esse maior chance de precisar disso, não necessariamente todos, mas é que tem maior chance, e mediana e intervalo entre quartis, geralmente entre 25% e 75%. A mediana são 50%, né, o resultado do centro. E um quarto para baixo, um quarto para cima, né, acima de 50%. Então, geralmente, essas medidas vão para estudos não paramétricos, geralmente variáveis categóricas ou mesmo variáveis numéricas que não têm a distribuição normal, né? Isso a gente fala em outros vídeos, mas essa amplitude, né, de desvio padrão e intervalo entre quartis dá a ideia, né, da distância, das possibilidades de resultados. Se a amplitude for muito grande, mostra que a gama de resultados que podem ser encontrados entre esses dois extremos é muito grande. Então, diminui ali a previsibilidade de um resultado mais próximo de ser repetido, né? Quando a amplitude é mais curta, diminui o número de resultados possíveis ali, os resultados possíveis entre os extremos do desvio padrão e dos intervalos entre quartis, de 25% e 75%. Se aplicável, o tamanho do efeito com intervalo de confiança. O Arrive ele não deixa ali explícito que o intervalo de confiança usado idealmente seja 95%, mas é um padrão, né, nos estudos em saúde, por exemplo, isso é explícito no consorte, na diretriz do consorte, mas no Arrive a gente vai ali pela praxe de usar 95% sempre que possível como intervalo de confiança. Então, eu agradeço quem acompanhou até aqui, espero que tenha sido útil e que vocês apertem lá no sinal dar um like e se inscrevam no canal para assistir novos vídeos e os vídeos que já foram produzidos.